Glória a Deus, aleluia, Senhor.这上了吗？管他。
escape e livramento. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora chegou o momento de nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. Convidar a igreja que se coloque em pé. Vamos agora orar pelo preletor dessa noite. Gostaria de estar chamando a irmã Nayara para estar trazendo essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E eu gostaria de pedir para a diaconisa Maria ali. Maria Dorinha. Pai, está orando pela vida da Nayara neste momento, amém? Amém. Estenda a tua mão para cá, sem ira, sem contenda, e vamos orar ao Senhor. Deixa ela, filha. Primeiro, amada igreja, Tem que aprender que não pode mexer. Amém. está orando na primeira dessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, toma a vida da Jesus, Senhor, Deus, ao papai. Senhor, Salvamos meu a Senhora, Deus, também tremendamente nessa noite, por fazer teu filho a tua vontade, Senhor. Eu peço essa palavra que o Senhor já colocou no coração dela, meu Pai. Usa ela, meu Pai, de forma tremenda nessa noite, meu Pai. E venha receber, meu Pai, essa palavra cheia de somente do seu trono, Senhor. Eu entrego em suas mãos a vida da Nayara, Senhor. Abençoe, em nome de Jesus. Eu já te peço, filho, desse nome de Jesus. Amém. Convida a igreja mais uma vez, papai Senhor, amém? Amém. Amém. Antes de abrir o versículo, quero perguntar uma coisa. Quem daqui não tem luta? Quem não tem luta? E quem tem? É nós! Ah, quem tem? Amém? Agora vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses 4. Amém? Felipe está vindo. Entre Gênesis e Apocalipse. Certinho. Eu vai lendo aqui, caminhou e cachorro. Ó, é um versículo que todo mundo conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Olha lá, agora ela achou. Pode se sentar, em nome de Jesus. Tem muita gente que pega esse versículo como se fosse tipo um prêmio. Ai, tudo eu posso, Deus me fortalece. Mas não é porque tudo eu posso que me convém. Não é que tudo eu posso, eu tô com a liberdade toda e sem consequência. A liberdade Deus nos deu, mas a consequência vai estar lá nos nossos atos. Mas antes, peraí, vou trocar o tempo. Amém? Mas no versículo anterior, fala assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente com toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, se a gente fosse trazer essas palavras para o dia de hoje, ia ser: tudo posso, tudo suporto naquele que me fortalece. Se a gente tiver Deus, lógico, todo mundo aqui tem Deus, todos nós somos filhos de Deus. Mas se a gente acreditar no que Ele pode fazer na nossa vida, tudo a gente vai suportar. Independente de qual for a luta, de qual for a necessidade. Porque fala aqui, sei passar a necessidade, mas também sem ter. Eu, quando era pequena, não passou necessidade, mas a gente não tinha muita opção de escolha, porque a gente não tinha o dinheiro para estar comprando aquilo lá para dar e vender, entendeu? Não tinha. Hoje, graças a Deus, a gente consegue entrar no mercado, comprar 3, 4 tipos de bolacha recheada, mas tipo, naquela época a bolacha recheada era um negócio que custava R$2 e muitas vezes a gente não tinha dinheiro para trazer 4, 5 tipos de bolacha para dentro de casa. E estava tudo bem. Aprendi o segredo de
viver contente com qualquer tipo de situação. Lógico que a gente é ser humano, a gente questiona. A gente tem que saber lidar com as advertências da vida, independente de qual seja ela. Tem muita gente que passa por problemas de saúde e ela está tendo que lidar com aquele problema de saúde. Olha o exemplo da gente lá de casa. Não era com a gente, mas era com o meu avô. E a gente teve que lidar com as advertências da vida. Seja bem alimentado ou seja com fome. Muitas das vezes a gente passa por problema e a primeira coisa que a gente faz é questionar Deus. E quando a gente questiona, a bênção só acaba. Ainda mais gente, juro, se eu fico com fome, meu Deus do céu, o mau humor vem com força. Mas a gente não pode ficar questionando Deus de muitas vezes a gente querer comer um lanche e não ter o dinheiro do lanche. Calma, que uma hora vai ter. Passando por necessidade ou não. Quando a gente passa por problema, eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu falo pra Deus é: nossa Deus, mas por quê? Será que ao invés de perguntar o porquê, por que eu pergunto para quê? Né? Porque pra alguma coisa vai servir na minha vida. A gente passa por problemas no estúdio e os problemas que a gente teve no primeiro estúdio foi o que está nos deixando forte e tendo capacidade para aguentar o que a gente está passando hoje, com os problemas diferentes. Mas ninguém começa do degrau lá de cima, todo mundo passa por uma sequência. Normalmente a gente nunca começa com aquele maior problema, tipo assim, um exemplo, a Chevrolet de carro. Pô, pensa os problemas que o dono da Chevrolet não tem. Nem se compara com os problemas que eu com a minha mãe tem no estúdio. Nem se compara com os problemas que outra pessoa tem, tipo, numa pizzaria. Mas tudo é degrau. Ele não começou lançando um carro. Se a gente for ver a história dele, ele começou sendo mecânico. E vai falar que ele não passava problema? Porque todo mundo que tem patrão passa por problema. A gente não tem também passa, gente. É um calvário. Mas tá tudo bem também. Mas tudo a gente suporta naquele que nos fortalece. Então, a partir do momento que a gente entra numa luta, que Deus nos dá uma luta, Ele sabe que Ele vai estar junto com a gente para fazer a gente suportar o processo dela até ela se encerrar. Mas muitas das vezes a gente não tem a paciência. E a gente veio no mundo para poder ser a imagem e semelhança de Cristo. Olha o que Cristo passou. Olha o que Ele suportou. Cara, imagina a dor de Deus tendo que entregar o próprio Filho por muitos pecadores. Deve ter doído. Que mãe daqui que pode falar assim: não, ao invés de crucificar eles, leva meu filho lá. Não é assim. Deve ter doído, deve ter sido uma dor tanto para Deus como para Cristo. Imagina a dor que Ele suportou para a gente estar aqui hoje. E para a gente suportar tudo tendo a força que Ele teve. Porque Ele disse que a gente iria fazer milagres muito maiores do que Ele já fez. Então, independente da luta que a gente esteja passando, do problema que a gente esteja passando, a gente vai suportar tudo em Cristo. Não que isso seja um troféu para a gente sair se mostrando, mas quando a gente passar por luta, a gente não mostrar para aquelas pessoas que são ímpias e estão lá fora, que a gente abaixa a cabeça para a situação, que a gente desiste fácil. Mas não, mas que a gente coloca Deus na frente, enxerga a cabeça e a gente vai enfrentar aquele problema, porque a gente sabe que em tudo a gente vai suportar, porque Cristo vai estar junto conosco. Aleluia! Então, independente do problema, da situação, seja de saúde financeira ou qualquer outra advertência da vida, se colocar Deus na frente, você vai estar sendo exemplo, vai estar sendo imagem e semelhança de Cristo. Além de suportar o processo, você vai estar sendo exemplo para as outras pessoas também seguirem Cristo com você. Não que isso seja uma coisa muito fácil você vir aqui atrás e falar isso. É muito fácil. Passar é difícil, mas Ele disse que a gente suportaria. E a gente vai suportar. Porque muito do contrário da gente, quando ele fala uma coisa, ele cumpre ela até o final. A gente, muitas das vezes, a gente fala assim: não, porque Deus me deu um microfone preto, eu não vou mais fazer tal coisa. Passa um tempo na primeira semana, vai ser uma beleza. Daqui a pouco você está lá, sendo hipócrita com aquilo mesmo que você prometeu. Quantas vezes alguém já não falhou no jejum? Eu já falhei. Falava pra Deus que eu ia ficar sem um café, na hora que eu ia ver, tava lá, com um copinho de café na mão. Por quê? Porque a gente é falho. Mas se a gente colocar um propósito, se a gente colocar direcionamento de Deus na nossa frente, Ele vai dar a capacidade pra gente suportar todo aquele processo. Eu, há um tempo atrás, eu fiz um jejum do café. Porque Jesus, café vai alguma coisa pra mim. E daí, toda vez que eu fazia o jejum do café,
Eu ia e na hora que eu vi, eu tava com a cabeça estourando de dor e eu precisava tomar um café. Eu podia tomar quantos remédios fosse, não cessava a dor, até eu ir e tomar um café. Aí eu fui, entrei no propósito com Deus quando eu tava pra fazer 15 anos. E eu fiz um propósito com ele que eu ia ficar 190 dias sem o café. Eu entrava no de um mês, eu não aguentava, mas eu fui logo tá em 190 dias. Falei, vou ter que suportar. Tinha dia que a minha mãe ia passar café, aí o inimigo, olha, ele é tentador, porque minha mãe deixava a água fervendo no fogo, gritava assim no outro quarto, passa café lá pra mim. Ninguém sabia que eu tava em jejum. Aí ia eu passar o café sem poder tomar o café. E aquele cheiro, gente do céu. Tinha vez que eu falava, mãe, eu colocava um copo lá de água pra beber. Colocava o café do lado, sentia o cheiro do café e bebia água. Porque eu não chorava, da lágrima escorrendo no rosto, porque eu queria muito tomar café. E eu não podia tomar. Mas eu fui e coloquei Deus na frente e falei, Senhor, se o Senhor colocou esse desejo no meu coração, porque, gente, o diabo não vai colocar desejo de fazer jejum, né? Eu tinha sido Deus, não tem o que fazer. Se Deus colocou esse propósito no meu coração, se Deus colocou esse desejo no meu coração, Ele vai me dar a capacidade de suportar. Cara, eu tinha 14 anos e eu fui fazer o jejum e aguentei 190 dias. Só no meu aniversário de 15 anos que eu fui tomar café da manhã e tomei o café. Mas fiquei 190 dias sem café. E eu consegui suportar o processo. Hoje em dia, logicamente, a luta é muito maior. Deus não fazendo uns votos que eu falei, meu Deus. Acordar 3 horas da manhã. Gente, oh meu Deus, né? Na hora que Deus vai cutuca a gente lá para acordar 3 horas da manhã e o sono não vem quando você não termina de orar. Olha que alegria. Aí a gente vai, ora. Aí no meio da oração, Deus vai, coloca o nome de alguém no meio, coloca alguém no teu coração para você orar. E no outro dia você não tá com sono para trabalhar. Por quê? Porque Ele estava junto com você para poder suportar tudo aquilo. Por quê? Porque é um desejo dele e a vontade tem que ser feita para Ele, não para mim. Muitas das vezes a vontade que Deus tem para a nossa vida é diferente do que a gente quer pra gente. Quando eu estava na presbiteriana, que eu lembrava ainda lá, era muito engraçado, porque tinha muitas pessoas que o dom dela era de oração. Era através da oração que Deus ia trabalhar na vida dela, mas ela queria um outro cargo. E daí Deus deixava, ela se prendia naquilo, ao invés de Deus conseguir trabalhar na vida dela, ela queria lutar contra o que Deus tinha para a vida dela, e ela só estava atrasando aquilo lá. E daí na hora que passava por luta, ia lá sempre, reclamava, pedia ajuda, fazia isso, fazia aquilo, e muitas das vezes a pessoa cai. Não cai, mas cai tipo na frequência com Deus ali. Ela acaba se afastando do ministério porque acha, ou do ministério, ou principalmente de Deus. A gente vê que a pessoa se afastou espiritualmente da palavra de Deus. Por quê? Porque ela quer uma coisa para a vida dela e Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, quando Deus falar para você, ora por tal pessoa, vai lá, ora por tal pessoa. Quando Deus te acordar de madrugada, vai lá, ora de madrugada, faz o que Deus está pedindo. Quando Deus colocar um desejo no seu coração, vai, entra nesse propósito, faz o voto com Deus. Por quê? Porque através disso, tudo você vai suportar. E todas as lutas para você, às vezes nem vai ser luta. Hoje eu estava conversando com minha mãe e eu fui e falei para ela, falei assim, mãe, por que eu tenho tanto medo disso desde que eu me tempo por gente? Aí ela falou assim, não sei. Eu falei assim, eu acho que o que eu estava falando ontem com Deus, realmente foi a voz de Deus falando comigo. Porque eu fiquei com muita dúvida. Porque quando a gente vai falar com Deus algo referente a uma coisa que é seu sonho, que você tem muito medo, é muito constrangedor às vezes o que Deus fala pra gente. Por quê? Porque às vezes o que Ele quer falar pra gente não é o que a gente quer ouvir, mas é o que a gente precisa ouvir e entender. E daí eu fui e perguntei pra Deus, falei, Deus, por que eu tenho tanto medo disso? É um sonho que eu tenho desde que eu tenho uns 4 anos. É um sonho desde que eu tenho uns 4 anos e é o meu maior medo ao mesmo tempo, de eu não conseguir realizar esse sonho. E eu fui e perguntei pra Deus, falei, Deus, por que eu tenho tanto medo disso? E Deus foi e falou assim, porque eu falei assim, parece que Deus falou pra mim que isso vai ser um grande testemunho na minha vida. Mas ninguém quer escutar aquilo, vai ser um testemunho conquistar algo. Por quê? Porque para ser testemunho tem que ter luta. Mas se vai ser testemunho é porque Ele permitiu a luta, mas Ele também garantiu a minha vitória. Aleluia. E isso é na vida de qualquer um. Quando Deus Ele dá uma luta para você, Ele sabe do filho que
tem, ele sabe da filha que tem. E ele sabe que você vai suportar tudo porque ele está contigo. E muitas das vezes a gente vai e a gente questiona a luta. Não é para questionar, é para falar, ei, eu vou conseguir porque eu sei que Deus está comigo. Deus tem colocado no meu coração porque Ele está comigo sim. E se Ele deu essa luta é porque Ele sabe muito bem que da mesma forma que muitos aí venceram o inimigo, eu também sou capaz. Porque em nenhum momento Ele escolheu entre grande, pequeno, alto, magro, baixo. Não, Ele não escolheu. Ele tem os filhos dele e os filhos dele são capazes de vencer aquilo. Porque Ele vai estar com você. Em que momento que um pai abandona um filho? Nunca. Que dirá Deus abandonar a gente. Então, quando a gente passa por uma luta, vamos tentar evitar o questionamento, o porquê, mas o pra quê. E falar, Deus, eu sei que você está comigo, e vir com palavra de afirmação. Eu sempre falo isso para as meninas no estúdio. Gente, vamos parar com palavra negativa. Ai, porque eu tô sem cliente, eu tô não sei o que, eu não vou conseguir. Vamos parar com isso. Vai conseguir sim. Coisa ruim atrai coisa ruim. Então vamos falar coisa boa, que vai atrair coisa boa também. Então, quando estiver passando por luta, fale coisa boa. Não estou passando por luta, eu já passei por ela e diante de Deus eu já ganhei. Diante de Deus essa batalha já está sendo ganha. Porque é difícil, ninguém falou que ia ser fácil. Mas Ele garantiu a vitória. E a vitória está com cada um de nós, amém? Glória a Deus. Mas só vou falar isso para vocês, que esse ano Deus falou muito comigo quando eu estava ministrando uma palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. E é Deus, muito. aleluia. E como a gente sabe que tudo a gente pode, tanto com Deus, tudo a gente vai suportar, tanto com Ele, ao invés da gente vir só na igreja para poder estar pedindo algo, lógico, aqui é o lugar que você pedir, mas também não vamos esquecer de agradecer a Deus por Ele ter nos dado força de estar aqui até hoje, Ele ter dado força para a gente suportar o processo até hoje, porque cada um teve um processo para poder estar aqui. Independente de ser só hoje, vir no culto, hoje, é quarta-feira, do que o processo da onde Deus te tirou para te colocar aqui. Amém? Eles vão estar soltando o hino. Ai, a pregação já encerrei. Aí vocês bendizem o hino, porque eu creio que Deus vai falar no coração de cada um. Amém? Amém. Glória. Hoje eu não vim te pedir, vim só te agradecer. Deus, obrigado, muito obrigado. Hoje a minha oração é apenas de gratidão. Deus, obrigado. Obrigado. Hoje eu não vim te pedir, vim só te agradecer. Deus, obrigado. Muito obrigado. Hoje a minha oração é apenas de gratidão. Deus, obrigado. Muito obrigado. Deus, obrigado.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos agradecer a Deus, né? Só de nós estarmos aqui é um privilégio. Agradeço a irmã Nayara que trouxe essa palavra. Agradeço a igreja. Até aqui o Senhor Jesus me deu a oportunidade. Agora eu vou estar passando para o pastor Marcelino trazer a bênção apostólica. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que alegria, irmãos, por ter essa oportunidade de estar adorando a esse Deus vivo, né? Esse Deus que não é um Deus que não se vê, mas se sente, né? E quando a gente sente, isso quer dizer que a gente tem fé. Porque é fácil a gente crer naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê.
já se torna tudo dúvida, né? Mas nós estamos aqui hoje, vamos crer de verdade, né? Vamos, né, pedir que Deus venha sempre nos dar força, né? Para nós podermos continuar, né, nessa caminhada, né? Deus usando grandemente a vida de cada irmão, né? Sobre este altar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida da irmã Nayara, né? São frutos do que aquilo que Deus prometeu para essa igreja. Aleluia. São frutos. Glória a Deus. Porque já não é de hoje, aqueles que estão aqui desde o início, Deus tem usado grandes profetas para dizer: eu vou enviar. Glória a Deus. Né, Diaconisa Rosa? Várias vezes, né? Diaconisa Dulce, Diácono Marcelo, Diaconisa Maria, minha esposa, muitas pessoas que estão desde o começo. Deus não usa assim. Deus usou muitas pessoas para falar: eu vou enviar. E estamos aqui hoje, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Para de cada irmão, né? Que está aqui, né, trazendo a palavra, né? Incentivando, porque, irmãos, creio eu que é uma coisa muito difícil a gente ter que caminhar sozinho, mas ter que caminhar sem incentivo. É mais difícil, na verdade. Graças a Deus que a gente tem família, a gente tem as pessoas da igreja que incentivam talvez uma palavra, talvez uma simples mensagem, né, que é passada pelo celular, e se torna uma bênção para a gente, né? Glorificar a Deus por isso. Agradecer a Deus, né, porque Deus temos tirado, né, através desse louvor, né, que reflete bem, porque os nossos pés, eles estavam dentro de uma lama. Eu senti os meus pés, hoje eu posso sentir que meus pés estavam lá. Né? A Bíblia vai falar que ele tirou do lago ouvido, né, que ele fala assim, né, de um poço, de uma maçal, e os nossos pés estavam lá. Mas graças a Deus, Jesus entrou em nossa vida e nós temos essa oportunidade aí para estar entrando em nosso coração. Não vamos desperdiçar, não. Vamos fazer meio por tanto. Não, vamos fazer certo, porque Deus se agrada. Amém? Vamos estar então colocando assim em pé, né? Vamos estar, né, finalizando este culto para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que a graça e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Deus é por nós.